como adicionar máscaras JavaScript na sua aplicação utilizando Django Admin. Olá, eu sou Samuel e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode colocar uma máscara de telefone, uma máscara de CPF ou uma máscara do que você quiser quando você fez a sua aplicação utilizando o Django Admin. A maior dificuldade que as pessoas quando estão começando têm no Django Admin, quando precisam de fazer esse tipo de customização, é porque o Django Admin já traz muita coisa pronta e às vezes a gente fica sem saber como que a gente faz para customizar um pedaço ou outro. E no vídeo de hoje você vai saber customizar para deixar uma máscara nos seus campos do formulário. Então vamos lá. Eu fiz uma aplicação aqui muito simples, onde eu tenho a classe pessoa e nessa classe eu só tenho os campos nome, telefone e CPF, onde nós vamos colocar máscara no telefone e no CPF. Quando a gente vai colocar uma máscara JavaScript, a primeira coisa que a gente faz é colocar uma classe nesse elemento do campo, nesse elemento HTML, e cria um JavaScript que altera o comportamento desse campo. Então, o nosso primeiro passo vai ser aqui no código agora, para a gente alterar o HTML desse formulário. E como que eu faço isso? Aqui na minha aplicação Django, que eu estou usando ela como aqui, exemplo, né, que é o nome da minha aplicação, eu vou criar um novo arquivo que chama forms.py. E aqui nesse forms.py eu vou criar um formulário, vou criar uma classe, que é uma classe formulário, e eu vou chamar ela de pessoa form admin. Isso aqui tem que herdar de forms. Inclusive a gente tem que herdar, a gente tem que importar o forms, né? Ele tem que herdar de forms.modelForm. Aqui dentro eu vou sobrescrever um método que chama init. Para sobrescrever, eu simplesmente crio o método de novo com o mesmo nome. Então, underscore, underscore, init, underscore, underscore. Aqui dentro é self, asterisco, args, asterisco, asterisco, kw, args. E aqui dentro desse método é o que acontece quando o formulário é instanciado, quando o formulário é criado. Quando esse formulário meu customizado for criado, eu quero que ele repita o processo de criação de quem eu estou herdando, no caso do modelForm. E como que eu faço isso? Eu coloco aqui super, o nome da minha classe, mais o objeto, né, self, ponto, o nome do método que eu quero chamar, init, underscore, underscore, e aqui eu passo como parâmetro o que eu recebi como parâmetro, que é o asterisco args e o asterisco, asterisco, kw args. Nesse ponto do código aqui, a única coisa que vai acontecer quando ele chamar esse form meu é que ele vai fazer exatamente o que ele faria se estivesse chamando o formulário padrão dele. Mas é o primeiro passo para a gente customizar. Agora, para customizar, depois de ter chamado o formulário padrão, eu tenho que mudar o campo que eu quero colocar a máscara. Eu tenho que adicionar uma classe nele para o CSS encontrar, para o JavaScript encontrar. E como que eu faço isso? Eu pego o objeto que chama self, pego o campo, pego a lista de campos através de fields, abro aqui chaves e coloco colchetes, né? E coloco o nome do campo, meu campo chama telefone. E aqui eu vou alterar o widget desse campo, alterar o attrs, que são os atributos desse widget. E qual atributo que eu vou mudar? Eu vou mudar um atributo que chama class. Pronto. Ficou grande, mas é simples. Isso aqui eu estou alterando o atributo classe do meu campo telefone lá no HTML. E qual que eu quero que seja o valor da classe? Eu quero que seja mask telefone. Eu sugiro que vocês coloquem desse mesmo jeito aqui, porque depois eu vou fazer uma alteração que eu preciso que o nome esteja nesse padrão aqui, tá? E já vou colocar aqui também do campo CPF. CPF e vai chamar mask CPF. Pronto. Isso aqui já é o suficiente para a gente customizar o nosso formulário. Agora o segundo passo, eu tenho que fazer o admin utilizar esse meu formulário
ao invés de utilizar o padrão dele. Como que eu faço isso? Aqui no admin, eu tenho uma linha escrito admin site register e o nome do modelo. Isso já é o suficiente para ele fazer o CRUD. Mas eu quero que ao invés dele usar o CRUD padrão dele, ao utilizar as classes padrões dele, eu quero que ele utilize uma que eu vou criar agora. Eu vou chamar ela de pessoa admin. E ela tem que herdar de quem? Ela tem que herdar do admin, model admin. E o que eu mudo nessa classe? A primeira coisa que eu vou mudar, que ao invés dela utilizar o form padrão, ela utiliza aquele form que eu acabei de criar. Então, para isso, neste caso aqui, eu simplesmente coloco form é igual e coloco o nome daquele form lá, aquela classe. É pessoa form admin, né? Pronto. Aí aqui embaixo, onde eu estou registrando o meu modelo, eu coloco uma vírgula e passo como parâmetro a classe que eu quero que ele utilize, que é o pessoa admin. Isso aqui já é o suficiente para ele usar a minha classe lá no Django admin e a minha classe, por sua vez, está usando o formulário que eu acabei de criar. Então vamos testar. Vou dar um F5 aqui. Aparentemente tudo tranquilo, só mudou o tamanho do campo aqui. Agora a gente vai conferir aqui no debug se a classe foi aplicada. Observem aqui, ó, mask telefone. Então a nossa classe está aqui, foi aplicada, tudo certinho. Vou voltar aqui para o código. E agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu utilizar um JavaScript que coloque máscara. Qual que eu vou usar? Eu vou usar esse aqui, ó. Pesquisem aí por jQuery mask. Vai ter algumas opções e eu quero que vocês utilizem essa aqui, ó, que é o que eu vou usar no exemplo do Igor Escobar, lá do GitHub. Quando a gente clica aqui, a gente vai cair na página da documentação e eu quero que vocês cliquem diretamente aqui, ó, no GitHub, para a gente ir lá para onde está o código-fonte do projeto. Aqui no código-fonte do projeto, vocês vão na pasta dist e copiar esse jQuery min, jQuery mask min aqui, ó. Ah, tá, desculpa. No caso do GitHub, você pode copiar isso aqui e salvar em algum arquivo, ou você pode clicar aqui, ó, em Raw, que ele mostra assim no browser. Aí você vem cá e salva lá na sua pasta. Antes de salvar isso aqui, tem uma observação muito importante. Eu preciso criar uma pasta aqui para salvar esse arquivo. Aqui dentro de exemplo, eu vou criar uma pasta que chama static. Observação muito importante. Se eu colocar essa pasta static aqui dentro da minha aplicação exemplo, ela já fica automaticamente configurada para o Django procurar os arquivos de JavaScript CSS aqui dentro. Porém, isso só é válido para essa aplicação exemplo. Se você estiver utilizando mais de uma aplicação no mesmo projeto, a forma de colocar JavaScript é outra. E lá no canal tem outro vídeo que fala sobre isso, mas não é o foco aqui agora. Só fique atento, porque isso vai funcionar só dentro dessa aplicação. Voltando aqui, eu vou dar um Ctrl S aqui agora e vou salvar ela lá dentro da minha pasta que está aqui. Descer dois pontos, Samuel Code, lança exemplo static. Pronto, feito isso, está aqui o meu arquivo. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso que a classe do Django admin reconheça esse arquivo. Como eu faço isso? Aqui ainda no admin.py, eu vou criar aqui, ó, uma class dentro do pessoa admin. Vou criar um class media, não sei como é que pronuncia isso aqui, mas tudo bem. E aqui dentro da classe média, eu vou colocar js igual, e entre parênteses eu coloco o nome do meu arquivo, jQuery.mask
mask.min.js. Quando você utiliza somente um arquivo, você tem que colocar vírgula no final, tá bom? Isso é um padrão dessa lista do Django. Então pronto, isso aqui já é o suficiente para ele importar esse arquivo do jQuery Mask. Só que esse arquivo do jQuery Mask tem as funções de máscara, mas eu ainda tenho que criar um meu arquivo para mudar o comportamento do campo na minha aplicação. Então eu vou ter que criar mais um arquivo aqui, eu vou chamar ele de custom.js. E aqui no admin, eu também vou importar o custom. Pronto, feito isso, ele vai importar esses dois arquivos. E agora o que vai vir dentro desse custom? Dentro desse custom aqui, a gente vai colocar o conteúdo que está no exemplo aqui do Igor Escobar, lá do Git. Aqui ainda no GitHub, a gente precisa de voltar para aquela documentação lá. Então vou dar um voltar aqui. Essa aqui, ó, é a página da documentação dele. Foi a primeira que a gente acessou. Aqui dentro tem docs. Dentro desse docs aqui tem o exemplo de uso do plugin dele. E qual que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um que chama DSP. Aqui, ó, esse aqui, ó. Essa máscara aqui, ó, que é o tipo de campo de São Paulo. O que eu preciso fazer? Simplesmente vou copiar tudo isso aqui e colocar dentro do meu custom.js. Gente, observação importante. Essa parte de cima aqui, ela é muito característica dos telefones de São Paulo. Por quê? Do telefone de São Paulo, porque foi o nome que o cara do plugin deu. Desse tipo de telefone, porque ela pode ter ou 10 ou 11 caracteres, por causa que antigamente tinha o 9, antigamente não tinha o 9, depois começou a ter o 9. E também telefone fixo geralmente tem um dígito a menos do que o celular. Pronto. Mas feito isso aqui, a gente já tem a máscara do telefone pronta e a gente já tem aqui o comando para aplicar essa máscara no nosso campo. Porém, nesse caso aqui não vai funcionar ainda. Por quê? Porque eu preciso de colocar esse arquivo aqui, ele tem que rodar assim que eu subo a minha aplicação, assim que eu instancio esse arquivo dentro do HTML. Só para ficar mais fácil de entender. E para isso acontecer, o que eu preciso fazer? Eu coloco aqui, ó, $, abro, fecho parênteses, e aqui dentro eu coloco function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, e eu vou colocar aqui dentro dessa function tudo que eu quero que aconteça. Que no caso, o que eu quero que aconteça, eu quero que ele chame a máscara do telefone. Aqui, pessoal, tem um detalhezinho muito importante onde que muita gente erra. Quando eu estou usando o Django Admin, isso aqui não funciona. O $, não funciona igual a gente está acostumado a utilizar no jQuery. Para funcionar aqui dentro de forma padrão, existem outras formas, mas uma delas, eu venho aqui e coloco django.jQuery, com Q maiúsculo somente. Então, onde tem esse $, eu substituo pelo django.jQuery. Vamos salvar e vamos fazer um teste. Não funcionou. Vamos ver por que não carregou aqui. Ah, lembrei. É por causa aqui, pessoal. Eu esqueci de alterar o nome. O nome que a gente colocou lá foi mask telefone. Ainda não colocou. Vamos ver o que está faltando. Ele não achou o custom. Hoje a minha digitação aqui tá perfeita, hein? Só corrigindo aqui. Tem que chamar o nome certo, porque senão não funciona. Custom. E agora vamos testar de novo. Isso, agora funcionou. Pessoal, observem que quando eu coloco 8 dígitos, ele coloca aqui, ó, 4 do lado de cá e 4 do lado de cá. Se eu inserir mais um, ele deixa 4 no final e 5 no início. Então, a máscara de telefone já está funcionando perfeitamente.
E se eu quiser colocar a máscara de CPF agora? A mesma coisa, eu procuro aqui por CPF, aqui na documentação dele, copio o campo aqui e simplesmente coloco aqui dentro do meu código, do meu custom.js. Lembrando que tem que substituir por Django jQuery esse dólarzinho aqui. Feito isso, a gente volta aqui no nosso sistema. Vamos conferir se está certinho. Esse aqui não deu certo. Vamos ver por quê. Porque, de novo, eu esqueci de colocar aqui o nome certo. Mask CPF. Então, aqui agora a gente atualiza. E pronto, agora está funcionando. Está aqui o campo CPF com máscara, o campo telefone também com máscara. E a parte de máscara está pronto. Porém, existe um problema aqui, ó. Eu coloco aqui um nome, um telefone qualquer e quando eu clico em Save, ele não salva. Por quê? Porque eu coloquei que esse campo aqui, ele poderia ter apenas 11 caracteres. E no caso aqui agora ele está com 15. Por que ele está com 15? Porque ele adicionou um parênteses, outro parênteses, um espaço em branco e um hífen. Então o Django já não está aceitando mais esse campo. E como que a gente... A mesma coisa acontece aqui no CPF. Ele adiciona 1, 2, 3 caracteres, então o Django não aceita. Como que a gente faz para resolver isso? A gente vai alterar uma função do formulário para toda vez que ele for para salvar, ele remova a máscara. Ou seja, a máscara vai estar ativa enquanto o usuário está digitando para ficar mais amigável. Mas quando clicar no enviar, quando clicar no salvar, a máscara some para que o Django receba apenas o conteúdo que ele precisa receber. E como que a gente vai fazer isso? Quero que vocês observem uma coisa aqui, ó. Vamos voltar aqui no debug do navegador. Aqui, ó, o formulário do Django, ele tem um nome muito específico. Aqui, ó, form. Olha só, o ID do formulário é pessoa form. E sempre vai ser pessoa form, porque isso aqui é uma nomenclatura padrão do Django, né? Esse formulário sempre vai chamar pessoa form. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar o comportamento do pessoa form. Qual comportamento que eu vou alterar? O comportamento submit. Então vamos voltar aqui no código. Aqui no meu custom.js. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Django jQuery. E vou pegar um objeto. Qual objeto que eu vou pegar? Eu vou pegar um objeto que tem um ID de pessoa_form. E o que eu vou fazer com esse objeto? Eu vou dar um find. Não se preocupem se isso aqui ficar complexo, tá? Só copie. Eu vou dar um find. E eu vou dar um find de quê? Vou dar um find de todo input que tenha a classe que tem alguma coisa igual a, entre aspas, entre apóstrofo, eu coloco mask. Por isso aqui que eu falei para vocês deixarem o nome daquele jeito. Aí o que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar dentro do nosso formulário todos os campos que começam com mask. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça unmask, que é remover a mask. Então eu coloco unmask. Bom, então é essa função aqui que vai ter que acontecer toda vez que o meu formulário for enviado. Mas como que eu faço para interceptar o envio do formulário? Quase a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar o formulário, né, pelo ID dele e vou sobrescrever a função submit. Agora, como que eu sobrescrevo a função submit? Eu abro, fecho parênteses, né? E aqui dentro eu coloco function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. E coloco aqui dentro dessa function o que eu quero que aconteça. Que neste caso aqui, eu quero que ele chame esta função. Então pronto, toda vez que a pessoa enviar o meu formulário, ele vai remover a máscara de todo mundo que começa com mask hífen. Vamos ver se vai dar certo agora. Vou tirar esse debug, dar um F5. Colocar um telefone.
colocar um CPF. Eu não estou validando CPF aqui, por isso que ele vai aceitar qualquer coisa. Vou colocar aqui o nome João. Opa, deu erro aqui. Então vamos conferir a nossa sintaxe. Django, jQuery, fecha. Aqui, pessoal. Eu preciso de fechar essa chave, fechar esse colchete aqui, ó. Fechando o colchete, vamos voltar aqui ao nosso teste. Pronto, agora salvou. Então, desculpem aí os erros de digitação, mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta o vídeo, deixe seu comentário lá no feedback, é muito importante para mim. E se quiser ver outros vídeos no canal, é só colocar no comentário também, que sempre que possível eu vou gravando baseado nos comentários. Então, no mais, um grande abraço e muito obrigado.